Fala, galera ligada na G-Fight, Marcel Alcântara novamente aqui para gravar o Luta Luta com a G-Fight, esse programa semanal que a gente traz em parceria com a Rubet, e sempre ao meu lado, Diego Ribas, diretamente de Las Vegas. Tudo bom, Diego? Fala, Marcel, mais um episódio aqui do Luta Luta. Hoje a gente vai analisar o UFC 290, card de pay-per-view, evento numerado que vai acontecer aqui em Las Vegas com disputas de cinturão. Vale lembrar que esse é o apoio para esse quadro, o apoio para esse quadro da Rubet. Link na descrição, se você quiser apoiar a nossa parceria com a Rubet, se inscreve por lá. E se liga que tem ofertas especiais para essa semana, já que o Brandon Moreno é atleta patrocinado da Rubet. Vamos que vamos. Diego, antes de começar a falar do card do UFC 290, que acontece nesse sábado, dia 8, eu queria que você falasse um pouco, você que mora em Las Vegas, vive essa cidade, vive todos os eventos que acontecem no quintal da sua casa, né? Queria que você falasse um pouquinho da diferença. Esse evento do sábado vai acontecer, por ser um card numerado, 290, vai acontecer na T-Mobile Arena, é um evento para milhares de pessoas, e tem outros que acontecem no UFC Apex, que é muito mais restrito, pequenininho, o card também, o cage é menor. Quais são as diferenças entre os dois ambientes e o que você prefere? Eu, como jornalista, eu prefiro o Apex, acesso, mobilidade, bem mais tranquilo. Mas como fã, sou fã para assistir, nada supera a T-Mobile Arena. Prática, quase 20 mil pessoas. No Apex a gente tem ali 200 pessoas, 250, uma diferença bem grande de barulho, de atmosfera. Também, como você mencionou previamente, o tamanho do cage é maior, né, para eventos numerados e para as edições no Apex. Isso influencia também a estratégia, a dinâmica da luta. Mas também tem a atmosfera, né? A T-Mobile Arena fica no meio da Strip, atrás ali do cassino New York, em frente ao MGM. A atmosfera é completamente diferente, é o coração da cidade, onde a maioria das pessoas está, onde tudo acontece. O Apex é aqui para baixo, para o sul, né? Perto da Freeway. Então, uma área isolada, muita gente passa ali em frente e nem faz ideia que está rolando eventos do UFC, apesar de ter um logo do UFC ali na frente, a gente acha que é tipo um escritório. Enfim, é difícil imaginar que ali, na verdade, é um grande galpão programado para ser um estúdio de TV, onde porrada come solta ali, muita gente olhando de fora não identifica isso. Então, basicamente de diferença atmosfera, presença de público e o tamanho do octógono. Legal, você prefere então para trabalhar o Apex e para assistir como fã de MMA a T-Mobile? Exatamente, até porque o Apex é 10 minutinhos de casa, bem tranquilo. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, feitas sinais de cera na nossa introdução, vamos falar sobre o card. A gente vai iniciar falando de uma luta do card preliminar, porque a gente ainda não sabe, ainda nesse momento que a gente está gravando, o que vai acontecer com a luta do Bonica, ou se o Trizian vão arrumar um substituto para ele, enfim, o que vai acontecer. Então a gente vai começar por uma luta do card preliminar, a última luta do card preliminar entre Robbie Lawler e Nico Price, luta pelo peso meio médio do UFC, até 77 quilos, um duelo que coloca um experientíssimo Robbie Lawler novamente em teste contra um Nico Price também, que já vem há algum tempo aí no UFC, diferença de quase 10 anos, 8 anos de idade entre os dois. O Robbie Lawler com 29 vitórias, 16 derrotas, e o Nico Price com 15 vitórias e 6 derrotas, Diego. Exatamente, vale lembrar também que essa é oficialmente a última luta do Robbie Lawler, ele que já foi campeão do UFC, veterano, um dos atletas mais empolgantes de se assistir ao vivo, recebe muito golpe, tinha um poder de absorção muito grande, muito poder de nocaute, wrestling afiado, coração à la Vanderlei Silva, mas não é de hoje que os resultados favoráveis não o acompanham mais, já tem quase 40 anos, enfim, vai ser a luta dele de despedida, como ele deixou claro aí ao longo da sua trajetória, ele não queria uma luta fácil, nunca foi do seu feitio.
Respondendo a sua pergunta, Marcel, eu acho bem difícil do Lawler sair vencedor desse confronto, tá? O casamento de estilos não favorece a ele. O Nico é um cara longo, também experiente, não tanto quanto, mas tem também experiente, já lutou em grandes palcos, já enfrentou grandes adversários, vai saber lidar com essa pressão. Mais alto, envergadura maior, tá num momento diferente, também vem oscilando resultados, mas é duro, aguenta a pancada, bate forte na longa distância, tem a possibilidade de arrastar o combate, fazer uma luta mais longa, onde é de se esperar que a partir da metade do segundo assalto, terceiro round, o Robbie Lawler caia legal de rendimento. Então eu vejo o Nico com mais volume de golpe, mais precisão, com mais variedade, chutes também, joelhada, até golpes soldados, enfim. Acho difícil o Lawler vencer esse combate. É o que também as casas de apostas entendem da luta. O Lawler é azarão com 3,07, enquanto o Price tem 1,34 a cada real apostado. Nico Price é o favorito. Vamos tocando em frente agora sim para o card principal. Luta na categoria peso leve até 70 quilos. Jalen Turner, de norte-americano de 28 anos, contra Dan Hooker, neozelandês de 33 anos. O Turner no UFC desde 2018, quando estreou perdendo para o Vincent Luque por nocaute, e o Hooker vive o pior momento da carreira, já está no UFC desde 2014, é um veterano, também um dos mais veteranos do torneio, mas vive talvez o pior momento da sua carreira, com apenas 2 vitórias nas últimas 6 lutas. Diego, o que você acha dessa luta? O Dan Hooker que já nocauteou o Durinho, né, pessoal? E é curioso, eu só lembrei dessa para puxar uma informação. Eu estava nesse evento, foi aqui em Vegas, quando ele nocauteou o Durinho. Depois da luta, ele conversou com a imprensa, foi no T-Mobile, inclusive. Eu lembro que ele estava meio, sei lá, cornetou bastante o Durinho, falou que o Durinho cortava muito peso, que isso atrapalhava a absorção de golpes, que isso, enfim, teria sido responsável ali pela vitória dele. Da forma que foi, pelo menos. Curiosamente, passam-se os anos, né? O Dan Hooker já desceu de categoria também, oscilou resultados como peso leve, tentou a sorte nos pênis e agora vai lutar como peso leve de novo. Cara, eu vejo a fase do Dan Hooker ruim, apesar. Não, até teve uma foto recente aí do esquadrão australiano que chegou aqui para Vegas, né? Dan Hooker, o próprio Volkanovski, o Robert Whittaker, pessoal ali da Oceania, né? Nova Zelândia e Austrália, tem 5, 6 no card. Apesar de todo esse apoio de sentir em casa aí, eu acho o Dan Hooker azarão para essa luta, Marcelo. Eu acho que a fase não é das melhores. E o Jalin, apesar dele, ele, se não me engano, ele perdeu a última luta. Foi pro Gamrot, que é um dos atletas mais duros da categoria. Eu não sei se foi a última, se eu não me, foi a última que eu lembro dele, enfim. E a fase dele era excelente, né? E é interessante ele se testar com um grande nome como o Hooker agora. Enfim, vai sair faísca dessa luta. Inclusive, acho que tem chance de ser ou uma luta extremamente chata ou uma luta muito movimentada até para concorrer à luta da noite. Isso vai depender dos ajustes dos atletas, o quanto eles estão dispostos a proporcionar o show. Mas eu vejo o Turner como uma um ligeiro favoritismo, Marcelo. Assim como as casas de aposta também pagam 1,26 para o Turner, com 3,66 para o Dan Hooker, é um favoritismo até maior do que a gente viu na luta do Robbie Lawler, né? Robbie Lawler é menos azarão do que o Dan Hooker nesse caso. 3,66, quem diria, hein? 3,66 tá pagando legal, hein? Tem uma razão para isso. Né? Para quem confia que pode o Dan Hooker surpreender, é uma boa margem para. Enfim. Exato. Eu já não confio, mas enfim. Você não apostaria o seu suado dinheirinho, mas há quem aposte. Se for apostar, seja maior de 21, aposte com o seu dinheiro e faça isso. Não use o dinheiro da conta de luz e conta de água, tá, pessoal? E principalmente clique no link aqui embaixo, se você quiser fazer isso. Link da Rubete é com a parceria com a GFight, por favor.
Diego, vamos seguir em frente na categoria dos médios. Robert Whittaker, o ex-campeão Robert Whittaker, enfrentando Dricius du Plessis, que vem chegando na categoria aí, mais um representante, digamos, da nova geração do MMA, apesar de ter 29 anos, já não ser um jovem, pouca diferença de idade para o Robert Whittaker, que tem 32 anos, mas já viveu muito dentro do UFC, já foi campeão, foi campeão interino, depois acabou se tornando campeão linear, né, com o Georges St-Pierre deixando novamente o UFC, e o Du Plessis, que tem 19 vitórias, 2 derrotas, sul-africano, apenas 5 lutas no UFC, mas 5 vitórias, Diego. Como você imagina esse confronto? E se, de repente, o vencedor, você acha que pode já alimentar a ideia de ir para o cinturão na próxima luta? Pode sim, sem dúvida. O momento dos dois é favorável para isso. O Adesanya varreu a categoria. A grande questão é se o Whittaker vencer novamente. Acho que o Adesanya já declarou algumas vezes que não quer enfrentar atletas repetidos, né? Que é sangue novo, esse é o termo. E o Whittaker ele já enfrentou, já venceu. Então, já venceu o Vettori também, 2 vezes, o Vettori foi de derrota, mas enfim, já borrachinha, já venceu muitos atletas do topo. Se o Dricus du Plessis vencer essa luta, eu acho que ele tem um belo argumento para pedir o combate. Já se o Whittaker vencer, eu acho que o Sean Strickland tem um argumento melhor, consegue vencer nos bastidores, até porque ele vende bastante, bem mais até do que o Dricus. Por isso, Marcel, bom, isso não tem nada a ver com a questão da aposta, né? Agora indo direto. Cara, eu acho muito difícil apostar contra o Whittaker. Vejo ele com favoritismo grande para essa luta. Dessa atual geração que a gente vê, o MMA, o Whittaker é um dos grandes nomes, um dos expoentes, na minha opinião, que alia preparo físico, volume de golpes, precisão e preparo e QI de luta. E é curioso porque ele é bem pequeno para a categoria. Muita gente não lembra, mas ele começou no UFC na categoria 7-7. Hoje ele é 8-4, um dos tops 8-4, já lutou pelo cinturão, já foi campeão, enfim. Ele tem envergadura menor, não é tão grande, ele é um pouco menor que eu, inclusive. E, cara, o desempenho dele é um absurdo, assim, o jogo de perna, como ele controla a luta, isso é interessante também, uma coisa que o St-Pierre fazia muito bem, não é ser um wrestler, não é questão de ser um wrestler renomado que vai te fazer derrubar ou defender quedas e escolher onde a luta vai se desenrolar. É o fato de você ter a transição entre golpes, caminhar e aplicar a queda. Essa transição, o Rashad Evans fazia muito bem, o St-Pierre fazia muito bem, é que dá o ritmo. E poucas pessoas fazem tão bem isso quanto o Whittaker. Não só ofensivamente, quanto defensivamente. A forma como ele caminha para trás, golpeando, faz o sprawl, arranca o clinch. Enfim, acho o Whittaker, no casamento de estilos aí, bem favorável, Marcelo. Assim como também as casas de apostas, um favoritismo maior do que a gente viu até agora nas lutas analisadas. O Robert Whittaker paga apenas 1,20 a cada real apostado, e é aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? Quando tem um retorno tão baixo, às vezes nem vale a pena você arriscar o seu dinheiro em uma luta como essa, que o favoritismo é claro do Robert Whittaker. Afinal de contas, você vai ter que apostar muito dinheiro para ter um retorno razoável. E vai que acontece alguma coisa. O Du Plessis também não é nada de um lutador bobo, pode ser que surpreenda, mas o favoritismo está do lado do Whittaker. Então, talvez escolher uma outra seja melhor. Só complementando, o sul-africano paga 4,26 para cada real apostado. Então, a diferença é a maior de todos aqueles que a gente analisou, e na verdade a maior do card. Já vou dar esse spoiler aí para você, viu, Diego? É importante o pessoal entender o seguinte, às vezes, justamente por esse seu valor tão baixo, mas se você tiver absoluta certeza
que esse atleta vai vencer. Tem gente que pega e joga todo o dinheiro que tem. Não faça isso. Na hora de apostar, pega uma planilha de Excel, divida o seu dinheiro em 100 partes e planeje quantas partes você vai apostar, em quais esportes você aposta, quanto você pode, o risco, enfim. Se só tiver R$10, divida ele em 100 partes, cara. Não queira apostar tudo no atleta que vai render mais, enfim. O que eu acho interessante quando o cara é muito franco favorito, parlayzinho. Pega 2 favoritos, bem favoritos, não? E a gente já rende um pouquinho mais, tá? Não invente de fazer aquele parlay de 5, 6 lutas, combinações, aí o risco se torna muito maior do que você imagina. Dicas valiosas de Diego Ribas, o nosso repórter de MMA, diretamente de Las Vegas. Diego, vamos falar da luta que vale a cinta, uma das, né? E dessa vez você falou em Robert Whittaker, que ia enfrentar novamente o Adesanya e tal. O Brandon Moreno, olha só, não vai enfrentar o Davidson Figueiredo dessa vez, mas vai enfrentar o brasileiro, o Alexandre Pantoja. Brandon Moreno atual... Oi? Amém. Amém, não vai repetir a luta que muita gente já está cansado de ver. Campeão do peso mosca até 57 quilos, 21 vitórias, 6 derrotas, o mexicano de 29 anos, vem de vitória diante do Davidson Figueiredo em janeiro deste ano, quando retomou o cinturão da categoria. E o Pantoja, de 33 anos, natural do Rio de Janeiro, número 2 da divisão, atrás exatamente do Davidson, vem de 3 vitórias seguidas, mas não luta desde julho do ano passado, quando venceu o Alex Pérez por finalização no UFC 277, Diego. Perfeito, Marcel. Olha, curioso, né? O Brandon Moreno é patrocinado pela Robet, que nos patrocina, e o Pantoja é brasileiro, né? Enfim, deixando esses dois dados de lado aí, vamos direto ao assunto. Pantoja venceu o Moreno 2 vezes já, eles já se enfrentaram em 2 oportunidades e o Pantoja venceu ambas. A primeira foi no TUF, o Pantoja finalizou com o Mata-Leão. Na segunda, já no momento diferente, no UFC, o Pantoja dominou por completo, venceu por pontos. Não tem como apostar contra o Pantoja, tá? Eu vejo o Pantoja favorito, sim. Eu concordo, aí, enfim, obviamente, o Moreno é um outro lutador, evoluiu demais, assim como o Pantoja. O boxe do Moreno ele é muito alinhado, principalmente golpes retos, é difícil acertar ele, é difícil acertar sem ser acertado. Eu já vejo o Pantoja com um pouco mais de punch, mais leque também, até para chutar, chute baixo que vai incomoda, né? O Moreno ali. Por isso que o Pantoja da ATT, a gente sabe que o pessoal da ATT tem um xixi na canela bom pra caramba, fruto da escola Noguchi, Macarrão, Catel, enfim, excelentes treinadores, Anderson Franco. O Pantoja tem um chão melhor, o Moreno evoluiu muito na defesa. O que pode ser o fio na balança? Aquela coisa que eu falei na outra luta, a transição entre aplicar golpes e quedar. O Moreno evoluiu demais nesse ponto. A gente pode ver nas 4 lutas, né, contra o Davidson. Na primeira, como eram as quedas do Moreno, e para a quarta, como o Davidson não conseguiu quedar o Moreno, né? Eu vou gostar muito de ver essa luta porque a gente vai colocar frente a frente a evolução de 2 atletas, colocando numa linha do tempo como eles evoluíram tanto, né? O Pantoja evoluiu muito e, infelizmente, ele não teve a chance de disputar o cinturão por alguns casos do acaso, assim, ou foi uma derrota em específico ali para o Askarov ou para o Davidson, em momentos, aliás, defesa de queda do Pantoja precisa estar em dia. Eu não acho que essa vai ser a estratégia principal do Moreno, mas a gente já viu o Pantoja perder ao ficar por baixo. Mas, enfim, também teve o lance, uma vez o Pantoja foi convidado a disputar o cinturão, mas estava lesionado. Enfim, acho que agora, de fato, chegou a vez do Alexandre Pantoja. Pode sonar o primeiro brasileiro campeão vindo do The Ultimate Fighter, cara. Mais uma marca interessante. O Brasil está sem campeão, né? Vamos ver. Então, na sua previsão, o Brasil terá um campeão a partir de domingo, é isso? A partir de sábado à noite. Sábado, que para nós já será domingo. Alexandre Pantoja, que não é favorito nas casas de aposta, é azarão. 2,73 contra 1,42 do Breno Moreno. É uma diferença até razoável. Dentre aquelas lutas
que a gente está analisando, acho que, se eu não me engano, é a menor das diferenças, mas, ainda assim, Pantoja, azarão. E se você imagina como o Diego aí, que ele tem boas chances de vencer, pode ser uma oportunidade de colocar o seu suado dinheirinho. 2,73? Exatamente. Tá bom, curioso. Curioso. Assim, o fato do Moreno ser o campeão, tá em alta, vendo uma sequência boa, é de se imaginar, quando vai para casa de apostas, não é só o fator de luta, tem muita gente que só conhece o campeão, o cara que mais dá entrevista, é normal. Eu esperava mesmo que ele poderia ser o favorito, mas, puta, por já ter perdido 2 vezes pro mesmo cara, eu não imaginava essa diferença. Eu falei isso porque eu me lembrei da primeira vez que eu postei aqui em Vegas, Marcel, quando a Feliz, não, foi a Carla Esparza contra a Rose Namajunas, isso anos atrás, primeira vez que elas se enfrentaram, saindo do TUF, inclusive, e aí a Rose era muito favorita, porque, pô, enfim, ela foi bem mais carismática ali no programa, no TUF e tal. Falei, mas jamais a Carla vai botar para baixo e amassar. Achei que ela até fosse ganhar por pontos, acabou finalizando. Jogar na experiência. A Rose que tinha pouquíssimas lutas e a Carla já tinha sido campeã de invicto, enfim, e a Carla venceu. Botei meu dinheiro no bolso, obrigado, Carla. Mas é isso. Às vezes o fator televisão, o poder midiático influencia muito e influencia diretamente, ainda mais quando o cara é campeão, né? Nas bolsas de apostas. Vale ficar atento a isso. Eu acho o Pantoja favorito. Certo, vamos falar então da última luta da noite, também valendo cinturão. Alexander Volkanovski versus Yair Rodrigues. Uma bela luta, só que, novamente, tendo a oportunidade de ver o Volkanovski em ação, o australiano de 34 anos, 25 vitórias e 2 derrotas na carreira, tentou a sorte na divisão dos leves, né, na sua última apresentação, mas foi derrotado pelo Makhachev numa luta dura, uma luta difícil, e a sua outra derrota na carreira aconteceu em 2013, quando ele estava longe ainda do UFC, num evento na Austrália mesmo. São essas as 2 únicas derrotas da carreira do Volkanovski, que vai enfrentar o Yair Rodrigues, mexicano, com 15 vitórias, 3 derrotas no cartel, mais um da safra mexicana aí de 30 anos, 20 vitórias diante de Brian Ortega, Josh Emmett, depois de ter perdido do Max Holloway. E aí, Diego, o que você acha dessa luta? É uma luta com um favoritismo um pouco mais claro do que a outra? O que você imagina? Bem mais claro. Eu acho nessa luta o favoritismo mais claro do que o Common Event. Eu acho que o Brandon tem mais chance de bater o Pantoja do que o Yair de bater o Volkanovski. Você mencionou a primeira luta do Volkanovski, anos atrás não era no UFC, ele lutava de 7-7, tá? Perdeu para o Islam Makhachev, campeão, né, dos 70 quilos, e já deixou claro que se vencer sábado agora, vai desafiar o Islam de novo, inclusive vai que ele fure a fila aí e dispute o cinturão lá em Abu Dhabi, atrasando um pouco aí o sonho do Charles de lutar pelo cinturão. Enfim, vamos esperar para ver. Mas falando da luta em específico, vamos lá. Yair Rodrigues é um dos caras mais talentosos, né? Aquele talento natural, a criatividade. Pô, digita no YouTube, no Google, sei lá, você vai ver o nocaute do Yair Rodrigues contra o coreano. Último segundo, faltando 2 segundos ali, uma cotovelada giratória. Ele nem estava olhando, enfim, coisa de gênio. Os chutes dele são incríveis, ele é um atleta muito talentoso e ele sobra no quesito nessa categoria. Mas a gente está falando de MMA e o Volkanovski hoje é um dos atletas, se não o atleta. Vamos lá, no meu ranking do Data Ribas, o Volkanovski é o número 1 peso por peso hoje do MMA. Me explica, Marcelo. É o John Jones, né? Isso. Mas eu me explico, justamente pelo John Jones ter ficado 3 anos sem lutar. Eu acho o John Jones o melhor de todos os tempos, mas ficou 3 anos sem lutar, fez uma luta. Eu acho que o Volkanovski, pelo que mostrou, no momento, condicionamento físico, ninguém bate condicionamento físico desse animal australiano. A gente viu isso contra o Islam Makhachev, que é mais alto e mais pesado. Jogo de perna, a capacidade de encurtar a distância, ele é bem baixinho e ele encara atletas altos com uma facilidade, poder de golpe, poder de absorção, e ele
se emula, ele muda o estilo de jogo, de caminhar, de conduzir a luta, dependendo do adversário. A gente viu isso contra o Holloway, contra o Aldo, o Max Holloway 3 vezes, inclusive. Né? Enfim, já foi muito experimentado, enfrentou os melhores dos penas, já buscou voos mais altos contra o Makhachev. Na minha opinião, ele venceu o Makhachev. Tirando algum golpe espetacular ou alguma dinâmica, algo específico que o Yair Rodrigues possa fazer, não vejo como. Não vejo como. Eu vejo não só a vitória, eu vejo domínio mesmo, físico, de contundência e de volume de golpes do Volkanovski. É o que também enxergam nas casas de apostas, de acordo com a Orbet. 1,22 paga uma vitória do Volkanovski e 3,98 paga uma vitória do Yair Rodrigues. Favoritismo claríssimo para o Volkanovski. Veremos se isso tudo irá se confirmar no sábado agora. Diego, você estará lá presente em loco mais uma vez, certo? Exatamente. Espero mandar melhor nessa semana, né? Porque a semana passada é para ser esquecida, Marcelo. É hora de recapitular o que foi a semana passada, o pesadelo da semana passada para Diego Ribas, que eu já vou resumir. Acertou apenas uma das 5 lutas que a gente palpitou aqui, que era a que tinha o maior favoritismo ainda, o Morales vencendo o Max Griffin. Então, uma vitória com 4 derrotas. Aí, se você apostasse seguindo os conselhos de Diego Ribas ou as análises do Diego Ribas, não seria uma noite feliz. Seu direito de resposta. Uma de 6, eu errei 5, Marcelo. Uma de 6, ainda fiz as contas erradas. Tentei passar um pano para você e não rolou. Não, até abrir o card aqui, vamos lá. Primeira luta, a gente fez só o card principal, né? Primeira luta foi o Bruno Huck contra o Rusboev. É aquela luta que um ia cair, 2 atletas que não deixam a luta para os jurados, e entrou uma porrada do Rusboev. Acontece, bola para frente. Segunda luta foi Ismael Bonfim contra o Saint-Denis. Essa você enxergava um favoritismo razoável do Ismael? Sim. E acho até que eu possa ter subestimado o Saint-Denis. Na hora da luta, na hora que entraram no queijo, eu vi uma diferença de altura legal na pesagem, mas na hora do queijo eu falei, caramba, ele recuperou muito bem o peso, ele tá bem maior. E aí ele ditou o ritmo logo no início, né, com chutes no corpo. Teve só quando a luta foi pro solo, eu falei, bom, agora enfim, o Bonfim teve momentos bons ali. Eu falei, quando ele levantou de novo, cara, o Saint-Denis vai cansar. Agora, a partir do momento que o Bonfim vai conduzir a luta. E ele deu sinais que estava melhorando no combate, mas aí quando foi pro solo de novo, acabou finalizado no finalzinho do primeiro round. Enfim. Talvez e aí tem a Ariane Lipski contra a Melissa Gatto, que você... Quando a gente estava conversando sobre essa luta, até eu imaginei que você pudesse falar que a Ariane iria vencer, porque pelo que você estava analisando ali. Aí, no fim, você falou, não, acho que vai dar Melissa. E foi uma luta de decisão dividida, curiosamente. Curiosamente, eu estava lá e eu vi a vitória da Melissa, cara. Eu vi que ela venceu o primeiro e o segundo assalto, mas, enfim, os jurados deram para a Ariane. Não acho que foi roubado nem nada. Acho que a Melissa ganhou claramente o segundo e perdeu mais claramente ainda o terceiro. O primeiro eu daria para a Melissa, mas o Saldamato sempre ele deu os 3 para a Ariane. Grande abraço aí, Saldamato. O Morales venceu facilmente, como a gente esperava, grande favoritismo. Vamos lá, Common Event, o Smagulov. Essa luta eu tenho, essa aí, ó, já resumo da seguinte forma. Errei a análise por completo, tá? Quando a luta estava acontecendo, nada do que eu imaginava aconteceu. Eu imaginei que o Smagulov... Essa análise de todos que eu já fiz aqui no Luta Luta foi a única que eu errei por absolutamente completo, cara. Muito obrigado, Smagulov, por ferrar o meu palpite, tá? E aí a luta principal... E o main event, cara, o Sean Strickland, ele perdeu o primeiro assalto da forma que eu comentei na semana passada, e do nada, bom, enfim, ele sofreu um eye poke, né, bem severo ali,
entrevistei ele depois da luta, enfim, falou que estava com a visão ferrada ainda. Mas no segundo assalto, o Magomedov cansou. Tem até um vídeo do Poatan assistindo a luta que o pessoal que estava vendo com o Poatan começou a brincar, assim, digamos, sei lá, ironizar. Falou, o cara veio para lutar um round só, porque lutou o primeiro assalto, venceu com uma certa contundência, e no segundo assalto cansou e foi moído, atropelado, espancado pelo nosso querido Sean Strickland, maluquinho da pesada. E se você quiser acompanhar essa entrevista que o Diego fez logo após a luta, mais uma entrevista original do Sean Strickland, é só conferir aqui no nosso canal da G-Fight, que tá lá. E você pode rir ou talvez, enfim, achar o que você achar de melhor da figura que é Sean Strickland. Só para responder muitas mensagens do pessoal falando sobre o vídeo ter sido desmonetizado ou não. Não, ele não foi desmonetizado, foi só uma brincadeira que eu fiz ali na hora. Brincadeira com o Sean Strickland. Ele é de boa, ele recebe brincadeira numa boa. Só teve um dos cortes que eu fiz e postei no Shorts, que é ele agradecendo o Poatan, ficou com monetização limitada. E ele não fala nem palavrão. Deve ter falado um fucking Brazilian, sei lá, alguma coisa assim. Mas não entendi. Até pedi para já o Google libera. Bom, é isso, Diego. Por hoje é só. A gente volta semana que vem. Obrigado aí. A gente novamente agradece aí a audiência de vocês. E semana que vem estaremos de volta para analisar outro card e falar do que o Diego aprontou nessa semana. Beleza? Valeu. Exatamente. Não se esqueçam, se for apostar, quiserem fazer isso da forma correta aí, 21 anos e tudo, faça na Roulette com o link que está na descrição, parceria de Fight Roulette. Os